A gente vai falar agora sobre a regulamentação da reforma tributária, que vai simplificar impostos e isentar itens da cobrança, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, deve seguir agora para o Senado, sem muitas dificuldades para ser votado e aprovado, como foi na Câmara. Então, a gente vai ver aqui que vão ser extintos 5 impostos. A gente preparou algumas cartelas aqui para vocês, olha só. A gente vai ter a extinção dos impostos PIS, CONFINS, ICMS, o IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E aí nós temos a criação de 3 impostos que estariam simplificando esses impostos que estão sendo modificados. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, que é o IS. O IBS, ele é uma contribuição compartilhada por estados e municípios que vai substituir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é o Imposto Municipal, né, que eu falava agora há pouco, é o Imposto sobre Serviço. E o CBS entra no lugar do PIS, do CONFINS e do IPI. Já o IS pretende sobretaxar aqueles produtos que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Foi, inclusive, conhecido como imposto do pecado, né? Doutor Valmir, que está aqui, vai já explicar para a gente que produtos são esses e como é essa modificação. Bom, na proposta aprovada, os deputados mantiveram os itens da cesta básica que foram propostos pelo governo e incluíram também outros itens na isenção. A composição da cesta básica aprovada agora conta com os seguintes itens. Vamos lá ver quais são. O arroz, o feijão, as carnes, né? A carne entrou como proteína, havia muito essa expectativa, a farinha de mandioca, a farinha de trigo, o açúcar, o macarrão, também entrou o pão comum, a mandioca, o inhame, a batata doce, coco, café, óleo de soja, óleo babaçu, manteiga, margarina, leite fluido, leite em pó e fórmulas infantis definidas. Tributação somente sobre os alimentos deve cair de mais de 11,5%, na verdade 11,6% para 4,8%, conforme o cálculo do governo. Então, já está aqui o professor Valmir Falcão, que é economista. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Nádia. Obrigada por ter vindo aqui ao Jornal Cidade Verde. Ontem foi muita confusão na Câmara dos Deputados, né? Depois também de muito se discutir. Na verdade, esses impostos que já foram criados ano passado, faltava definir o percentual das alíquotas, né? No decorrer dessas discussões da reforma tributária, professor, o senhor acha que um bom negócio que ficou para a população brasileira? Vamos lá, Nádia. O sistema tributário brasileiro era muito alto. Ou seja, eu digo assim, que após a promulgação da Constituição, em 1988, de lá para cá foram criadas 492 mil normas, 38 normas por dia, quase 2 normas por hora. 490. Então, era um manicômio judiciário. O que é que a reforma tributária veio? Ela veio simplificar o sistema, ela veio melhorar o sistema. Então, a pergunta que nós, tributaristas, queríamos fazer assim, será que essa reforma tributária diminui a carga tributária? Não tanto, né? Ela não vai diminuir. Ou seja, a carga tributária vai ficar em torno aí, segundo os especialistas, chega em torno aí de 26,5%. Nós estamos hoje em 40%. Então, assim, produtos, então o que foi criado? Então, baseou-se no sistema do IVA europeu, que é o Imposto do Valor Agregado, é um imposto de consumo. E foram criados, como você falou aí, 3 impostos, né? O IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai substituir o imposto do ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, né? Vão substituir também os impostos federais, que é as contribuições, o COFINS, né? O IPI, IPI e PIS, né? Então, são 3 impostos, 3 contribuições federais que serão substituídos. E vai criar-se um imposto seletivo, que é chamado de imposto do pecado, que são aqueles impostos nocivos. É o imposto mais sobre a bebida, sobre o cigarro, são aqueles impostos que terão uma alíquota mais. Nessa reforma tributária, foi criado aí a cesta básica. Então, aquela cesta básica é justamente com a tributação zero, para que aquela cesta básica não atinja principalmente o contribuinte de baixa renda. E ontem, na PLP 168, existem 2 projetos de lei, foi discutida a questão da inclusão na carne, né, da inclusão da carne, foi um lobby muito grande do agronegócio, da carne,
colocando na cesta básica nacional. Então, esses produtos da carne, esses da cesta básica, terão tributação zero, né? O que precisa compensar é que, às vezes, será se a carne não ia aumentar a carga tributária para 27, 28? Não. Então, o governo prefere aumentar a alíquota em cima dos impostos seletivos, que é conhecido como imposto do pecado, para diminuir e ficar uma carga tributária geral de 26,5%. Bom, professor Valmir, essa reforma ela não entra em vigor, mesmo voltando depois do recesso parlamentar e passando pelo Senado? Não. Que seja rápida, ela ainda vai ser implantada nos próximos anos e ainda em etapas. Exatamente. O que vai acontecer? A emenda constitucional 132 foi aprovada no dia 20 de dezembro e agora está se discutindo os projetos de leis complementares. A definição de alíquotas, a questão do sistema de normatização, a tributação, a forma de composição, como seria o comitê gestor que vai gerir o IBS, que vai ficar compartilhado entre estados e municípios. Então, assim, o que vai se definir? Ela vai ter um período, Nádia, de transição. Então, começando a aprovar em 2024, 2025, a partir de 2026 você entra em transição até 2032. Então, 6 anos de transição, saindo de um sistema para entrar em outro. E a previsão de 2033 para a reforma entrar na sua plenitude. Você falou do lobby do agronegócio para incluir a proteína, né, a carne. O Brasil que é um grande produtor de carne, né? Isso pode incentivar mais esse setor produtivo? Não tem dúvida, né? O agronegócio é a alavanca, é a locomotiva do PIB, né? Então, todos os setores, o agronegócio. Não, o que o governo precisa buscar é incentivar o agronegócio, né, de forma que ele cresça, que gere arrecadação, que gere o valor agregado, né, e também compensa a questão de incentivar também os outros setores, como a indústria e o comércio. E aí entra também nesse governo, o governo Lula, que trabalha muito com as pequenas comunidades, os pequenos produtores, incluir itens in natura, né, produtos que são, como a gente colocou aqui, alguns produtos de hortifruti que poderiam incentivar também a agricultura familiar. Não, exatamente, é o que se quer, porque a agricultura familiar, ela é que fixa o homem ao campo e que gere um emprego, né? Gere uma renda. Então, é interessante que o governo pense sobre essa iniciativa de incentivar a agricultura familiar, ou seja, não tributar aqueles produtos que compõem a cesta básica para que hajam condições, porque nós temos uma carga tributária muito alta e aí assim, nossa renda não é uma renda elevada comparada com os outros países e o que precisamos é fazer uma espécie de justiça fiscal com a melhor distribuição de renda. Já está mais ou menos desenhado, você falou que tem essas etapas ainda pela frente, mas como esse imposto que vai ser compartilhado entre estados e municípios, como vai ser dividido esse bolo? Vai ser dividido, ou seja, será criado um comitê gestor que será dividido, então a arrecadação será distribuída entre os entes, né? Até é uma espécie de um pacto federativo no que se tange à questão das receitas. No que se pode é que haja uma melhor distribuição entre os estados e municípios e que a União compense em determinadas situações. Ou seja, existem os fundos regionais que é para justamente compensar aqueles municípios que terão inicialmente uma perda de receita. Sob o ponto de vista de crescimento da economia, de projeção positiva da economia brasileira para os próximos anos, a reforma tributária, ela agrega positivamente? Exatamente, ou seja, qual é a previsão, né, dos economistas? Com a reforma tributária você melhorar e dinamizar a economia. Toda a reforma tributária que ocorreu em outros países, você cresceu o PIB, ou seja, cresce, né, o produto interno de serviço e renda. Então, o que se quer com essa reforma tributária? É simplificar e melhorar a nossa economia, porque nós precisamos crescer para que haja uma melhor distribuição de renda. Certo, espero que a gente tenha contribuído para que a população possa entender mais, porque às vezes, né, as pessoas costumam acompanhar o noticiário, mas não compreendem bem como é que é feita e implantada essa reforma que há tanto tempo é discutida, a gente escuta falar tanto, finalmente a reforma tributária vai sair do papel? Parece que agora sim vai sair do papel, como avalia aqui o economista Valmir Falcão. Na realidade, a reforma já saiu, já é uma emenda constitucional. O que se está discutindo agora na Câmara são os projetos de leis complementares e agora vai para o Senado, a partir de 2025, complementa com outras leis e aí sim você faz a transição da reforma tributária do antigo sistema para o novo sistema. Até 2032. Obrigada, professor Valmir Falcão, economista, conversando hoje com a gente sobre esse assunto. Boa noite. Boa noite.